Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos continuar falando aí sobre a radioatividade. Só que agora um conceito que é bastante importante para nós aí, que é o conceito de tempo de meia-vida, beleza? Então olha só, gente, aqui nós temos a seguinte reação nuclear, ok? Aonde X se transforma em Y por meio de uma emissão alfa, tranquilo? Isso aqui a gente já viu nas outras aulas, já vimos como é que funciona, quais são as propriedades dessas emissões. Agora, gente, o que importa a gente saber é como é que a gente funciona, como é que funciona isso na prática, né? Como é que funciona isso na prática, o que acontece na prática, essas emissões, beleza? Então, olha só, eu vou representar aqui o átomo X com bolinhas vermelhas. E o átomo Y aqui eu vou representar com esse átomo azul, beleza? Então, olha só, gente, o que acontece? Observe esse desenho aqui do lado, ó. Bom, aqui nós temos então vários átomos, né? Uma amostra, uma certa amostra inicial, onde eu tenho uma determinada massa, uma determinada quantidade de átomos desse elemento X aqui. E o que acontece, gente? Conforme o tempo vai passando, né? Eu percebo que esses átomos aqui, ó, eles vão liberando partículas alfa. E quando esses átomos X, né, esse radioisótopo X, ele começa a jogar para fora do seu núcleo essas partículas alfa, ele vai sofrer uma transmutação. Então agora ele já não é mais esse átomo X aqui, ele já se transformou nesse átomo Y, beleza? Então nesse caso, aqui já se transformou nesse átomo Y, ele sofreu um decaimento radioativo. Da mesma forma, esse outro átomo aqui lançou uma emissão alfa, tirou dois prótons e dois nêutrons do seu núcleo e sofreu decaimento, se transformou em Y, beleza? E assim vai, gente, todo mundo aqui ó, vai emitindo essas partículas e vai sofrendo decaimento, beleza? Então é exatamente isso que vai acontecendo conforme o tempo vai passando. O que eu vou percebendo? Que a quantidade que eu tenho desse radioisótopo pi aqui, né, do elemento que faz as emissões, né, que está sofrendo decaimento, o que eu percebo? Que a massa dele na amostra a cada vez mais vai diminuindo conforme os decaimentos vão acontecendo. Obviamente, né, é ele que está emitindo, é ele que está se transmutando. Então, nesse caso, o átomo de origem, o átomo pai, vamos dizer assim, é ele que está perdendo sua massa na amostra, justamente porque ele está emitindo, é ele que está decaindo. Então essa é a tendência. O átomo que faz essas emissões, a massa dele na amostra, o número de átomos dele na amostra, vai diminuindo com o tempo. Em compensação, o átomo originário, né, o átomo filho, a massa dele nessa amostra vai crescendo conforme o tempo vai passando. Justamente porque a, é ele que é o resultado, né? O elemento resultante da emissão é ele, certo? Então perceba que conforme o tempo vai passando, o átomo, o radioisótopo originário, o primeiro lá, o pai, vai diminuindo com o tempo porque vai sofrendo decaimento, beleza? E o átomo filho, a massa dele vai crescendo justamente porque ele é o resultado desse decaimento, ele é o resultado dessa transmutação, beleza? Então isso daqui é muito importante, gente, para a gente analisar. A massa do pai, né, do átomo pai, do radioisótopo pai, vai diminuindo com o tempo e a massa desse núcleo, né, filho, ele vai aumentando com o tempo, beleza? Então olha só, gente, como é que a gente vai entender isso na prática mais certo? Olha só. Imagina, gente, que eu tenho aqui 120 gramas desse átomo, desse radioisótopo X, beleza? E eu fiz a seguinte ideia. Eu peguei essas 120 gramas desse átomo X e eu guardei dentro de um recipiente, beleza? Então eu guardei tudo isso dentro de um recipiente. E eu deixei esperar aí 2 anos, tá? Então eu guardei esse recipiente aí por 2 anos lá no laboratório, por exemplo. Depois de passado 2 anos aí bem certinho, eu fui conferir a minha amostra, certo? E agora eu quero ver quanto de X, o que aconteceu com o X? Será que eu tenho a mesma quantidade? Será que mudou? Será que continua a mesma quantidade de X, certo? Bom, obviamente que eu não posso ter a mesma quantidade de X.
Porque numa amostra eu percebo que ocorre decaimento. Então x ele está se transformando em y. Então o que será que aconteceu com a quantidade de x depois de 2 anos? Será que ela diminuiu bastante? Será que ela diminuiu um pouquinho só? Vamos dar uma olhada. Quando eu percebi, né, passou esses 2 anos, eu percebi o seguinte, que havia apenas a metade da quantidade inicial que eu tinha de x. Então agora eu já não tinha mais 120. Eu sabia que ia ter menos, mas quando passou 2 anos, eu percebi que a quantidade que eu achei nessa amostra foi a metade. Ou seja, eu achei apenas 60 gramas de X nessa amostra. Ok? Então eu percebo que quando passou 2 anos, a quantidade inicial caiu pela metade. Certo? Então de 120 eu passei agora a ter 60 gramas de X. Mas, professor, o que aconteceu com a outra metade, com os outros 60? É simples. Como aqui aconteceu um decaimento, x se transformou em y. Então, quando passou 2 anos, a quantidade inicial de x caiu pela metade. E a outra metade se transformou, se transmutou em y. Então, a metade da minha amostra aqui, a outra metade da minha amostra, se transformou em y. Então, agora eu tenho aqui 60 gramas de y, beleza? Só um adendo aqui para vocês. Aqui o que eu estou mostrando para vocês, tipo, bem na metadinha, tipo 60 de um lado, 60 de y, né, do outro, não é assim que acontece na realidade, tá, gente? Aqui é só um desenho só para vocês analisarem. Na realidade, essas 60 gramas de X presente na amostra e essas outras 60 gramas de Y na amostra, tá tudo distribuído, tá? Tá tudo misturado. É como se fosse nesse desenho inicial aqui, não é a metadinha, nossa, exatamente toda a metade vai se decair. Tá tudo misturado, beleza? Aqui por fins didáticos eu estou utilizando esse corte no meio para mostrar a metade de cada um, beleza? Então é tudo misturado que está na amostra. Ok, vamos lá. O que eu fiz daí, gente, com essa amostra agora que caiu pela metade, tá? 60 de x. Eu deixei guardado de novo, certo? E eu deixei passar mais 2 anos, certo? Então agora eu deixei passar 2 anos. Bom, beleza. Passados esses 2 anos, eu fui verificar o quanto ainda eu tinha de x nessa amostra. E para minha surpresa, de 60 gramas, eu achei a metade de novo. Então agora aqui, novamente, eu achei 30 gramas, a metade de novo da minha amostra de x. Então passou mais 2 anos e a quantidade que eu já tinha, 60, caiu pela metade nesse espaço de 2 anos. Professor, mas o que aconteceu com os outros 30? Se transformaram, decaíram para formando aí o elemento y, beleza? Então os outros 30 que eu tinha aqui sofreu decaimento. Então aqui, ó, sofreu decaimento. Ué, professor, então quer dizer que agora eu já tinha os 60 aqui, né? Já tinha 60 gramas de y. Agora, mais essas 30 gramas que se decaíram aqui de novo, né? Caiu pela metade de novo. Então, agora eu tenho 90 gramas do átomo filho, certo? Do núcleo filho Y, beleza? Então, todo o restante aqui da minha amostra, lembrando, isso daqui é só por fim didático, tá bom? Tá tudo distribuído, essas 90 gramas de X, de Y com essas 30 gramas de X, beleza? Então, olha só, gente, agora eu tenho apenas 30 gramas de X, caiu pela metade de novo, nesse espaço de 2 anos, e as outras 30 se converteram, né? Vamos dizer assim, transmutaram, decaíram, formando aí o núcleo Y. Então agora eu tenho 90 gramas de Y e apenas 30 gramas de X. Só que eu continuei fazendo isso. Agora eu vou deixar esse recipiente mais 2 anos. Agora com certeza você já deve adivinhar o quanto de X eu vou ter, né? Se passou mais 2 anos, a quantidade 30 caiu pela metade de novo. Então agora aqui eu vou ter apenas uma lasquinha, né? Uma quantidadezinha bem pequena desse átomo X. Então agora eu vou ter 15 gramas desse átomo X. Caiu pela metade de novo nesse espaço de tempo de 2 anos.
Ou seja, o que aconteceu com as outras 15 gramas? Bom, decaíram de novo, certo? Então aqui decaíram de novo. Então essa quantidade aqui, ó, 15, as outras 15 se transformaram em Y, beleza? Então olha só, eu já tinha 15, eu já tinha 30 e eu já tinha 60. Agora somou mais 15, beleza? Gramas desse elemento, desse núcleo aqui, filho, né? Do núcleo filho. Então, ó, praticamente o quê? 105 gramas da minha amostra agora é só do átomo filho, beleza? Agora eu tenho uma pequeníssima quantidade desse radioisótopo X na minha amostra, beleza? Olha só, gente, que coisa interessante, né? Vamos analisar agora aqui algumas coisas teóricas dentro desse assunto. Primeiramente, você percebe que dentro de um espaço de tempo igual, no caso aqui 2 anos, a massa, a quantidade que eu tenho de X do meu radioisótopo pai, cai pela metade certinho dentro desse espaço de tempo? Passou 2 anos, a quantidade cai pela metade. Tanta quantidade de massa, justamente porque a quantidade de átomos está caindo pela metade, certo? Então perceba que tem um tempo que quando ele se passa, esse tempo quando ele se passa, a amostra do meu radioisótopo inicial, do meu aqui átomo pai, no caso aqui o X, ele sempre cai pela metade quando passa esse tempo. E é esse tempo aqui, esses 2 anos, no caso dessa amostra, por exemplo, que nós chamamos de tempo de meia-vida, certo? Representado por T1/2, beleza? Tempo de meia-vida. O que significa esse tempo de meia-vida? Significa o tempo necessário para que uma amostra que eu tenho de um radioisótopo qualquer, essa quantidade que eu tenha dele caia pela metade, certo? Ou seja, a massa que eu tenho desse radioisótopo, quando passa esse tempo de meia-vida, essa massa cai pela metade. Ou se eu quiser analisar de uma maneira mais microscópica, né, a massa, a quantidade de átomos, o número de átomos desse radioisótopo inicial, desse radioisótopo pai, cai pela metade quando se passa esse tempo de meia-vida. Beleza? Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade inicial desse radioisótopo pai, né, inicial, caia pela metade. Beleza? Então, no caso, qual é o tempo de meia-vida desse radioisótopo X? 2 anos. Quando se passa 2 anos, a massa que eu tenho, o número de átomos que eu tenho de X, sempre cai pela metade. Beleza? Agora, gente, os exercícios, eles podem funcionar exatamente desse jeito que eu mostrei para vocês aqui, algo bem extenso, né? E até lógico e até meio fácil de entender. Agora analisa alguns elementos aqui e eu quero deduzir uma fórmula com vocês. Olha só. Aqui eu tenho, gente, primeiro a minha massa que eu vou chamar de massa inicial, beleza? Então essa aqui é a minha massa inicial, que eu vou chamar ela de M0. Então é a minha massa inicial. Depois de todos esses decaimentos, eu cheguei em 15 gramas do meu radioisótopo X. Então essa daqui é a minha massa final, ok? Bom, vamos lá a mais algumas coisas. Percebe, gente, que quando passou-se aí, ó, 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, né? Então a gente percebe que essa amostra, né, que eu trabalhei aqui, ela sofreu quantos decaimentos? Ela sofreu quantas meias-vidas? 3, né? Ela passou por 3 intervalos de 2 anos, beleza? Então eu sei esse número de meias-vidas, a gente representa, né, o número de meias-vidas, beleza? Esse número de meias-vidas nós representamos por uma letrinha X, beleza? Então nesse caso, o número de meias-vidas que essa amostra especificamente passou foi 3, beleza? Ela passou por 3 intervalos de 2 anos. O que eu percebo? Qual foi o tempo total, né, que esse sistema ficou reservado? Bom, 2 mais 2 mais 2, 6. Então, o tempo total, eu vou chamar isso aqui de TT, beleza? Então, o tempo total é aonde essa amostra ficou aí, vamos dizer assim, confinada, guardada, beleza?
E nós temos também, gente, o tempo de meia-vida, né? Que é exatamente esse T sobre 1 sobre 2, né? O tempo de meia-vida. Então, aqui nós temos o tempo total, onde essa massa ficou, né? Essa amostra ficou confinada, guardada, certo? E o tempo de meia-vida, esse daqui é o tempo necessário para que caia pela metade, beleza? Então, aqui é o tempo de meia-vida. Ok? Então, vamos fazer algumas relações envolvendo esses três camaradas aqui. O número de meias-vidas, x, o tempo total, tt, e o tempo de meia-vida, t1 meio, beleza? Olha só, você concorda comigo que o número de meias-vidas foi 3, certo? E o tempo total foi 6. O que acontece? Para eu achar um número de meias-vidas, basta eu pegar o tempo total que essa amostra ficou confinada e dividir pelo tempo de meia-vida, beleza? Então, essa daqui é uma formulazinha bastante útil. Para eu saber o número de meias-vidas, basta eu pegar o tempo total e dividir exatamente pelo tempo de cada meia-vida, T1 meio. Olha para vocês verem como é que funciona isso daqui. Bom, x. O tempo total aqui foi quanto, gente? 2 mais 2 mais 2. Foi 6 anos. Então, o tempo total aqui foi de 6 anos. Cada meia-vida, gente, equivale a quantos anos? 2, né? Eu percebo que 2 anos que se passa cai pela metade. Então, o tempo de meia-vida aqui, 2 anos. Então, eu percebo que o número de meias-vidas que esse sistema passou foi 3 meias-vidas, beleza? Então, aqui 3 meias-vidas. Tranquilo? E só você contar, realmente aqui, ó, aqui foi a primeira meia-vida, aqui foi a segunda meia-vida e aqui foi a terceira meia-vida. Tranquilo? Agora, gente, vamos analisar um pouquinho a questão da massa. Olha só, a massa inicial, 120 gramas, e a massa final aqui, né, foi 15 gramas, tranquilo? Vamos fazer uma relação que envolve exatamente essa massa, beleza? Olha só, a massa final, vamos fazer uma análise aqui. A massa final, né? A massa final, gente, ele é o resultado da massa inicial caindo pela metade, certo? Então, eu cheguei nessa massa final, eu cheguei nessas 15 gramas, porque essa massa inicial foi caindo, olha só, ela foi caindo pela metade várias vezes, né? Então, aqui, ó, caiu pela metade de novo, aqui caiu pela metade de novo. Então, perceba que eu fui caindo pela metade várias vezes aqui, certo? Então, a massa final ela é o resultante da massa inicial caindo pela metade, dividindo por 2 várias vezes. Olha só, a primeira meia-vida dividiu por 2, beleza. Segunda meia-vida dividiu por 2 de novo. Então, aqui o produto de 2 embaixo, né? Beleza. Então, aqui, ó, dividiu por 2. Segunda meia-vida, dividiu por 2 de novo. Terceira meia-vida, dividiu por 2 de novo. Olha só, eu agora, para não ficar repetindo toda hora esse 2, vamos transformar em expoente para ficar mais fácil? Olha só, a massa final é igual à massa inicial sobre 1, 2, 3. 3 vezes esse 2. Então, 2 elevado ao cubo. Ok? Então, olha só que interessante. Apareceu um 3 nessa parte de baixo. Curiosamente, é exatamente o número de meias-vidas que essa amostra sofreu. Certo? Então, agora eu já posso concluir uma formulazinha que vai me ajudar demais para resolver exercícios. Que fórmula é essa? A massa final da minha amostra é igual à minha amostra, a massa inicial, 2 elevado ao número de meias-vidas, a esse x que eu achei nessa primeira formulazinha aqui. Beleza? Então, a massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado na x,
certo? Que é exatamente o número de meias-vidas que eu tenho nesse sistema. Então, olha só, gente, essa formulazinha vai ser extremamente importante, né? Essas duas aqui, ó. Guardem essas duas formulazinhas, porque elas vão ser bastante úteis no nosso sistema, beleza? Bom, gente, agora vamos fazer uma análise matemática disso aqui para encerrar essa videoaula, vendo como é que funciona isso aqui dentro de um gráfico, beleza? Como é que funciona isso daqui dentro de um gráfico. Primeiramente, gente, isso aqui nós estamos mexendo com uma expressão que envolve um 2 elevado a x, uma exponência, certo? Uma função exponencial. Bom, uma função exponencial quando se esse 2x, por exemplo, tivesse na parte de cima, o gráfico seria algo mais ou menos assim subindo, né? Uma exponencial subindo. Mas como esse x está na parte de baixo, certo? Está na parte de baixo, essa exponência ela vai ser uma figura descendo, beleza? Parecido aqui, né, exatamente com o próximo gráfico que a gente vai ver nessa próxima tela. Olha só. Então, aqui eu tenho o gráfico que mostra exatamente essa relação que a gente estudou aqui, só que agora graficamente, beleza? Então, aqui, ó, essa aqui seria, vamos dizer, a função, certo? Que mostra essa questão da radioatividade, do tempo de meia-vida, beleza? Então, aqui eu tenho uma quantidade inicial, né? 100% aqui no caso, né? 100% do meu átomo pi, todos eles em vermelho aqui. E quando se passa aí um determinado tempo de meia-vida, então aqui no caso seria o número de tempo, primeiro o número de meia-vida, né? Aqui seria então a primeira meia-vida que ele se passa, eu percebo que a quantidade cai pela metade, eu já tenho 50% daquilo que eu tinha. E aí você percebe aquilo que eu falei para você, né? Esse 50% é tudo misturado. Então aqui não tá tipo metadinha vermelha, metadinha azul. Tá tudo misturado esses 50%, né? Então aqui caiu pela metade. Aí acontece aqui a segunda meia-vida. E agora eu vou ter aqui então 25%. Então eu percebo que o gráfico desse decaimento ele é um gráfico exponencial, né? Descendo, justamente porque eu tenho esse tempo de meia-vida aqui, ó. Esse 2 elevado a x é o fator que faz isso aqui ficar descendo, né? Ser uma curva que desce. Isso aqui, então, é referente ao átomo pai. E o átomo filho eu poderia colocar aqui também? Poderia, gente, só que o gráfico dele seria uma exponencial subindo aqui no caso, né? Seria algo mais ou menos assim, beleza? Então, o átomo pai e o átomo filho. O gráfico é característico como se fosse uma curva descendo, né? Só que normalmente a gente representa mais o gráfico do pai, né? Que é uma curva que desce. Dificilmente vai aparecer o gráfico do átomo filho, mas caso apareça, né, de uma questão de um vestibular, você já sabe que o gráfico do filho é uma exponência que sobe, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido o conceito inicial, né? Esse conceito de tempo de meia-vida, como é que funcionam os decaimentos, e também as fórmulas que a gente vai utilizar e a análise gráfica desse processo nuclear, beleza? Bom, então aí acompanhe a nossa próxima videoaula.